Olá, bem-vindos ao canal Reconciliação. Vamos lembrar que nós estamos baseados em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículos de 17 a 21, onde diz que tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo. Muito bem-vindos. Eu estou entusiasmado com aquilo que a palavra de Deus tem vindo para o meu coração e para o nosso coração nesses estudos. Quero voltar um pouco ainda sobre o potencial e o propósito, porque nós estamos trabalhando afinco para retomarmos aquela posição perdida há quase 7.000 anos atrás. O que aconteceu no Jardim do Éden, no capítulo 3 de Gênesis, foi que o pecado desconectou o homem de Deus. Então ele morreu no seu espírito, ele ficou separado de Deus. Evidentemente, ele não morreu fisicamente, porque Adão viveu 930 anos depois que pecou. Mas ele morreu espiritualmente. E a palavra de Deus vem a nós para nos dar vida e vida em abundância. E nesta nova vida, a vontade de Deus é que nós possamos voltar e tomar aquelas promessas que são as promessas originais que Deus fez quando ele criou o homem. Então, nós não estamos voltando à criação simplesmente por um fator de conhecimento, para termos conhecimento do que aconteceu, mas nós estamos redescobrindo qual é o nosso lugar, qual é o lugar do homem no plano de Deus, por que o homem foi criado, qual o propósito de Deus. Então, uma vez que isto fica claro no nosso coração, a nossa vida vai ser diferente, a nossa vida vai ser uma vida cheia de propósito dentro da vontade de Deus. E hoje eu queria começar mostrando um pouco daquilo que João, o apóstolo João, viu quando ele estava exilado na ilha de Pátimo, quando ele teve uma visão dos céus, no capítulo 4 de Apocalipse. Então nós lemos o que ele viu no céu. Eu queria te convidar, você ver o que está acontecendo no céu e o que é a vontade de Deus. No capítulo 4, então, diz que depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de uma trombeta, ouvi falar comigo, dizendo: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, João está ali no céu e ele vai ver os seres celestiais. No capítulo 5, versículo 11, diz que quando ele olhou, ele viu e ouviu a voz de muitos anjos ao redor do trono. Havia animais, os anciãos, e o número deles era de milhões e milhares de milhares. E eles estavam dizendo em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e as ações de graça. E ouvi, João diz, toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e as que estão no mar e todas as coisas que nele há, dizendo: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, honra, glória, poder, domínio para todo sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive
para todo sempre. Então, nestas passagens nós encontramos o verdadeiro propósito da eternidade e do futuro. E tem mais um versículo no capítulo 4, verso 11, que diz: digno é o Senhor de receber a glória, a honra, o poder e o domínio, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então, o propósito de Deus na criação de tudo é este lugar de ele receber a honra, a glória, o poder, o domínio para todo sempre. Então, esta é a atmosfera dos céus. Seres celestiais, milhões de milhões, seres angelicais, milhares de milhares, dizendo a Deus e a Jesus Cristo glória, honra, poder, domínio, seja para todos sempre. Amém, amém. Isto é, então, um pouquinho do que acontece nos céus. E por que isto? Porque nós estamos falando do reino de Deus. E redescobrir o propósito da nossa criação é para que o reino de Deus venha para a terra e a vontade de Deus seja feita aqui na terra como ela é feita nos céus. E agora quero te convidar a ler o Salmo número 8. Veja o que pode estar acontecendo na terra hoje. Salmo 8, a partir do versículo 4, diz assim: quando olho para os céus que tu criastes, para a lua e as estrelas que tu pusestes nos seus lugares, que é o simples ser humano, para que pensas nele? Que é o ser mortal, para que te ocupes com ele? São duas perguntas que são feitas para Deus. Quando o salmista olha para o céu e vê a grandiosidade do céu, milhares e milhares, milhões de galáxias, estrelas e planetas, e ele diz: quando eu vejo toda essa criação, então eu pergunto, faço duas perguntas. Que é um simples ser humano para que penses nele? Que é o ser mortal para que te ocupes com ele? Então vamos ver a resposta agora que Deus dá. No entanto, fizestes o ser humano inferior somente a ti, e lhe deste glória e honra de um rei. Tu lhes deste poder sobre tudo o que criastes, e puseste todas as coisas debaixo do seu domínio, as ovelhas e o gado, os animais selvagens também, os pássaros e os peixes, e todos os seres que vivem no mar. Então vejam que a resposta de Deus para o homem, por que Deus se importa com o homem, porque Deus dá uma importância grande para o homem. As mesmas palavras que os anjos estão dizendo diante do trono de Deus, que todos os seres estão proclamando: glória, honra, poder, domínio. Glória, honra, poder, domínio. Essas palavras estão ligadas agora ao homem aqui na terra. No entanto, fizestes o ser humano inferior somente a ti mesmo, um pouco menor do que o Senhor, e lhe deste glória e honra de um rei.
A outra tradução diz: de glória e honra o coroaste, como se coroa um rei, e tudo puseste sobre o que criastes, e puseste todas as coisas debaixo do seu domínio. Então, aquilo que nós já compartilhamos com vocês, de que Deus, ao criar, quando ele falou a si mesmo, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre as aves do céu, os peixes do mar, as feras do campo, e sobre toda a relva, sobre toda a criação. É então isso que a palavra de Deus está revelando para nós. É a vontade de Deus. Este é o propósito original de Deus, que eu e você, uma vez reconciliados, conectados com Deus, nós possamos então representá-lo aqui nesta terra e trazer o seu reino para as nossas vidas e para o meio ambiente onde nós estamos vivendo. Eu queria trazer mais uma ilustração sobre essa lição que nós estamos aprendendo, para que você fica realmente sem dúvida nenhuma. Eu trouxe aqui uma jarra com água e um copo. A água, ela pode representar Deus. A água, esse elemento chamado água é o que na física nós chamamos H2O. E água, ela pode estar no sentido líquido, como está aqui na jarra. Ela pode estar no sentido sólido, se nós levarmos ela para o freezer. E ela pode estar no estado gasoso, se nós aquecermos. Ela vai se evaporar e se tornar gasoso. Então é uma ilustração de como Deus é triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso a palavra no plural, quando ele diz façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, na criação do homem, o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. É como se Deus se despejasse um pouco de si. E então, esse é o homem. Estou falando do conteúdo que está no copo, que representa então um pouco de Deus aqui na terra, a imagem de Deus. Por isso Deus diz, tenha domínio, a mesma autoridade, as mesmas características de Deus estão agora no homem. E Deus, naturalmente, depois fez o corpo para que o homem habitasse no corpo. Nós, então, somos espírito, criado à imagem e semelhança de Deus, e temos uma alma e vivemos neste corpo. É a ilustração que nós podemos trazer para ficar claro no nosso entendimento. Mas não é só isso. O que eu tenho na jarra, eu tenho agora no copo. O que Deus é nos céus, nós somos os seus filhos aqui na terra, a imagem de Deus. Por isso, o homem tem um valor extraordinário. Eu já disse numa outra ministração o valor que nós temos. O dinheiro não pagaria a nossa vida, nada. As riquezas não pagariam, nada pagaria a nossa vida. O que daria o homem em resgate da sua vida? Não há. Somente Jesus deu a sua vida, porque ele era santo, ele era puro,
e ele era a própria imagem de Deus expressa aqui na terra. E a mesma coisa nós podemos pegar aqui para ilustrar a vida de Jesus. Vamos lembrar aquilo que eu já ministrei, que Jesus falava as palavras do Pai. Ele dizia assim: as palavras que eu vos digo não são minhas, mas as palavras que eu ouço do meu Pai. E ele diz: e as obras que eu faço, não sou eu quem faz, mas o Pai que mora em mim faz a obra. E Jesus falou isso tantas vezes com os discípulos, até que numa ocasião Filipe disse: Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E então Jesus disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que o Pai está em mim? Credes, ao menos pelas obras que eu faço. Porque todas as obras que Jesus fazia, todos reconheciam que só Deus podia fazer aquelas obras. Por exemplo, perdoar pecados. Eles questionaram como ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecado senão um só, que é Deus? Mas Jesus é Deus. Quem vê Jesus está vendo o Pai. E outras situações de ressuscitar os mortos era uma obra atribuída para Deus. Ou abrir os olhos de um cego de nascença era só obra de Deus. Ou limpar um leproso era obra de Deus. E Jesus estava fazendo as obras do Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. E é isto que Deus quer restaurar nas nossas vidas, uma consciência da nossa verdadeira identidade, da nossa real potencialidade em Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que se nós crermos nele, nós vamos fazer as obras que ele fez. E não somente as obras que ele fez, mas maiores. E quero te lembrar uma outra passagem muito significativa, aproveitando a ilustração que nós temos aqui. Em João capítulo 7, diz que no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva correrão de seu ventre. Isto ele estava dizendo a respeito do Espírito Santo que haviam de receber, porque até aquele momento o Espírito não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Quem crê em mim, Jesus disse, eu darei da água da vida, eu darei do Espírito, para que tenham a mesma vida. E o que aconteceu com a mulher samaritana? Quando Jesus abordou-a ali no poço e pediu um pouco de água, ela questionou, não vou contar toda a história, mas só para resumir, Jesus disse a ela: se você conhecesse quem é que está pedindo água, você me pediria água e eu te daria água viva. Você não precisaria mais voltar nesse poço, porque a água que eu lhe der, a água vai fazer no seu interior um rio que salta para a vida eterna. Eu amo
as parábolas de Jesus, porque as parábolas era uma maneira simples de Jesus ensinar coisas espirituais para as pessoas do seu tempo. Muitas vezes hoje, quando nós falamos do semeador, a maioria das pessoas nunca viu o que é a semeadura, o que é a vida no campo. Mas por isso eu amo também trazer ilustrações que marcam e que podem nos ensinar, como eu estou trazendo aqui hoje. Isto é um assunto longo, porque se nós pegarmos a ilustração naquilo para o que ela está sendo trazida, nós vamos ver que tudo que Deus é, nós somos. Tudo o que Deus tem, nós temos. Tudo que Deus é, Jesus é. E Jesus é em nós. Por isso a palavra de Deus diz assim: eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Por quê? A vida eterna está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Esta é a lição maravilhosa que Deus quer nos trazer para voltarmos à nossa condição original. Fique com Deus. Deus te abençoe. Até a próxima.